3 modelos de ônibus antigos que deixaram saudades em 2025. Comente se já andou em algum deles. Em terceiro lugar temos o Mercedes-Benz O371. O Mercedes-Benz O371 é um ônibus que foi construído no Brasil pela Mercedes-Benz entre 1987 e 1994, fabricados em Campinas. Foi o substituto do antigo chassi Mercedes-Benz O303 na América do Sul e foi amplamente utilizado na América do Sul e também em países como o México ou a Costa Rica. O O371 foi um ônibus monobloco, integralmente construído pela Mercedes-Benz, mas também teve um chassi dele derivado que foi encarroçado por outras companhias, como a Marco Polo, Caio, Comil, Ciferal e Buscar. Sua versão urbana foi considerada muito moderna à época, seja em termos de design ou técnicos, sendo dotada de equipamentos que ainda são opcionais nos dias de hoje ou que simplesmente deixaram de ser usados, além de prover um nível de conforto e acabamento muito melhores que os usuais à época de sua produção. Este modelo segue o mesmo projeto do antecessor, O370, e também de seu sucessor, o O400. Com isso, formavam uma espécie de trilogia. Agora vou falar um pouco mais sobre a versão urbana e, em seguida, a versão rodoviária. Pelas características operacionais e também por questões de custos, os ônibus urbanos, logicamente, sempre foram mais simples que os rodoviários. Isso se reflete não apenas nos materiais empregados, mas também no conforto ao passageiro, havendo, assim, uma grande distância entre os dois segmentos de transportes, mesmo com o desenvolvimento atual dos modelos urbanos. Mas num momento da história, o setor de transportes teve um modelo de ônibus urbano que, guardadas as proporções, não devia muito aos rodoviários da época. Trata-se do monobloco 371 urbano, da Mercedes-Benz, que foi um sucesso em todo o país. O modelo foi lançado inicialmente na versão U, em 1987, e revolucionou o mercado. Foram tão grandes os avanços do monobloco O371 urbano que até hoje muitos dos seus itens de linha são opcionais ou sequer são usados nos modelos urbanos atuais. A maior parte das unidades saiu com o interior creme, bem agradável para funcionários que ficavam o dia todo no veículo, motoristas e cobradores, e para os passageiros. Os detalhes eram na cor laranja. Os bancos tinham uma ergonomia bem mais avançada em relação aos tradicionais bancos de ônibus urbanos até então. O corredor era mais largo. Os balaústres pintados também de tonalidade creme se destacavam dos balaústres de alumínio aparente, até então usados nos ônibus urbanos. As portas eram mais largas que outros urbanos contemporâneos. O assoalho tinha um revestimento de cor escura antiderrapante. Por isso, alguns desses veículos já tinham os faróis dianteiros redondos, como o modelo que os sucediam. Já o modelo rodoviário saíam de fábrica com opção de banheiro, podendo receber de 36 a 40 passageiros. A opção sem banheiro possuía capacidade para 40 a 44 passageiros. Com turbo alimentado, utilizava o motor OM355 Turbo, de 5 cilindros, que garantia elevada potência de 238 cavalos, com baixo consumo de combustível. Possuía direção hidráulica de série e poltrona do motorista com configuração anatômica. Podia ser regulada longitudinalmente e verticalmente, garantindo ainda mais conforto ao motorista. O modelo teve 4 versões rodoviárias: R, RS, RSD e RSL. Uma parte era construída por completo pela Mercedes-Benz e outra apenas a plataforma. Em segundo lugar temos o Nilson Diplomata. Desde seu lançamento em 1961, o modelo Diplomata da Nilson tornou-se um ícone nas estradas brasileiras, influenciando o design e a tecnologia de carrocerias rodoviárias por décadas. O ano era 1961. E o mercado de transporte rodoviário brasileiro estava prestes a testemunhar uma revolução estética e funcional. Nesse contexto, Harold Nilson, então diretor superintendente da Nilson, lançava um modelo que entraria para a história: o Diplomata.
Com o inovador teto em 2 níveis e detalhes únicos inspirados em modelos norte-americanos, o Diplomata não apenas consolidou a identidade da Nilson como fabricante de carrocerias rodoviárias, mas também influenciou os rumos do setor de ônibus no país. Esta é a história do Diplomata, um ícone que redefiniu o conceito de transporte rodoviário no Brasil. O lançamento do Diplomata foi marcado por características inovadoras, que o diferenciavam dos modelos existentes. Ainda que a Sermava tenha sido pioneira no desenvolvimento de ônibus rodoviários nacionais, o Diplomata trouxe um toque especial. A grade traseira de largos perfis de alumínio, inspirada nos ônibus operados pela Expresso Brasileiro na rota Rio-São Paulo. Este detalhe estético e funcional cobria os para-brisas e as últimas janelas laterais, algo até então inédito no Brasil. Além disso, o interior do Diplomata oferecia o que havia de mais moderno na época: poltronas reclináveis, compartimento isolado para o motorista e banheiro. Externamente, a carroceria era revestida com chapas frisadas de alumínio anodizado, e o modelo apresentava um design robusto, com colunas inclinadas que logo se tornaram uma marca registrada. O Diplomata rapidamente se destacou no mercado e definiu o estilo da Nilson para as próximas décadas. O sucesso do Diplomata foi tanto que, em pouco tempo, a Nilson decidiu focar exclusivamente na produção de carrocerias rodoviárias, abandonando a fabricação de carrocerias para caminhões e caminhonetas. Em 1964, o modelo Diplomata recebeu uma versão para chassi FNM e, em 1966, foi apresentada a mais aclamada de suas versões no V-Salão do Automóvel, sobre chassi Scania. Este lançamento reforçou a posição da Nilson como uma das principais fornecedoras de ônibus rodoviários no Brasil. Com o passar dos anos, o Diplomata foi aprimorado em estilo e acabamento, mantendo-se alinhado às necessidades dos operadores e ao avanço tecnológico. O modelo apresentado em 1968, por exemplo, trouxe inovações de conforto e segurança, como tampas de ventilação no teto, poltronas de veludo sintético com cintos de segurança, sistema de som, geladeira e janelas de emergência. Cada nova versão demonstrava o cuidado da Nilson com o aprimoramento de seus produtos e a atenção aos detalhes. Ao longo dos anos 1970, o Diplomata continuou evoluindo esteticamente. Em 1970, o modelo passou por uma reformulação completa, ganhando um design mais leve e elegante. O aspecto de sofisticação foi ampliado com o uso de fibra de vidro em diversas partes da carroceria, como o capô do motor, as caixas de faróis, o painel e o banheiro. Uma nova grade foi incorporada, facilitando o acesso para a manutenção, e o desnível no teto, marca registrada do modelo, foi suavizado para atender às tendências estéticas da época. Em 1974, o modelo recebeu uma nova grade com barras verticais e faróis duplos na vertical, dando um toque de modernidade. Em 1976, mais alterações foram feitas. A dianteira e a traseira ganharam linhas verticais, o teto passou a ter pequenos degraus, e o modelo foi equipado com um bar e som ambiente. Essas inovações estéticas e funcionais tornaram o Diplomata ainda mais atrativo para empresas de transporte rodoviário, consolidando seu lugar como um dos favoritos no mercado. Mesmo com a popularidade do Diplomata, a Nilson ainda era uma empresa de porte modesto. Em 1971, produziu apenas 136 ônibus, representando 2,5% do mercado. No entanto, a empresa mantinha uma estratégia de crescimento cautelosa, evitando grandes riscos financeiros e garantindo um ritmo constante de investimentos. Essa abordagem permitiu à Nilson atravessar a crise do setor no início dos anos 1970 e crescer de forma consistente na década seguinte. Em 1981, a Nilson superou a marca de 1.000 unidades anuais, atingindo 9,5% da produção nacional. O Diplomata continuou recebendo atualizações periódicas, sempre mantendo uma estética reconhecível. Em 1979,
A Nilson inaugurou novas instalações no Distrito Industrial de Joinville, marcando um novo período de modernização. A linha Diplomata de 1981 abandonou as colunas inclinadas e o modelo ganhou janelas verticais, consolidando um novo padrão estético. Em 1982, a Nilson respondeu ao lançamento do Tribus, da Itapemirim, desenvolvendo o Diplomata Super, com um sistema de terceiro eixo pneumático, permitindo carrocerias mais longas e bagageiros maiores. Em 1984, a Nilson lançou seu primeiro modelo high-deck, o Diplomata 380, para chassis Scania e Volvo de 3 eixos. Com 13,2 metros de comprimento e 3,9 metros de altura, o modelo oferecia bagageiros amplos e um acabamento refinado, com vidros verdes ou fumê, tampas de bagageiro com acionamento pantográfico e poltronas confortáveis. O Diplomata 380 foi bem recebido no mercado, com as primeiras unidades vendidas para países vizinhos, consolidando ainda mais a presença da Nilson no setor de transporte rodoviário. O ano de 1985 trouxe uma ampliação da linha Diplomata, com os modelos 310, 330 e 350, que ofereciam variações de altura e mantinham o design robusto e elegante da linha. Esses novos modelos incluíam uma grade redesenhada e para-choques com 6 faróis, características que reforçavam a identidade visual da Nilson. No final dos anos 1980, a Nilson iniciou uma nova fase com a criação de 2 novos modelos para substituir o Diplomata, L-Bus e John Bus. Em 1989, o Diplomata foi oficialmente retirado de linha e a Nilson introduziu essas novas séries de ônibus rodoviários com um design moderno e estrutura totalmente nova. O lançamento desses modelos marcou também uma mudança de marca. A Nilson passou a adotar o nome comercial Buscar, embora a razão social ainda tenha permanecido inalterada até 1998. O Diplomata deixou um legado duradouro no mercado de transporte rodoviário brasileiro. Suas inovações estéticas, como o teto em 2 níveis e as grades de alumínio, foram pioneiras e influenciaram o design de ônibus no país. O sucesso do Diplomata consolidou a Buscar como uma das principais fabricantes de ônibus do Brasil e fortaleceu a reputação da empresa como sinônimo de qualidade e inovação. O modelo Diplomata é lembrado até hoje como um marco da história dos ônibus brasileiros, e sua influência ainda pode ser vista nos modelos modernos. A trajetória da Nilson, culminando na transformação para Buscar, é um exemplo de inovação contínua e capacidade de adaptação às demandas do mercado, mantendo a empresa como referência no setor rodoviário e urbano. E em primeiro lugar temos o ônibus Scania 113. A história do Scania K113 começa em 1988-1990 com o lançamento da série 3 da Scania no Brasil, que trouxe chassis para ônibus com motor traseiro de 11 litros. Os motores de ônibus da série 3 da Scania tinham potências que variavam de 203 cavalos a 362 cavalos, um ganho significativo em relação à série 2, a 112, também emblemática, cujas potências variavam de 200 cavalos a 330 cavalos. Os números podem parecer modestos diante dos modelos hoje da Scania, que possuem potências entre 250 cavalos e 500 cavalos. Mas tanto a Série 2 como a Série 3 representaram um importante avanço para a indústria de transportes coletivos, em especial no segmento de ônibus pesados. Já na Série 3, os chassis de ônibus da Scania tinham uma nova lógica de nomenclatura já adotada parcialmente pela Série 2 dos anos 1980, quando as letras antes e depois do 113 representavam configurações diferentes. Em resumo, as letras K e L na frente do 113 significam que o motor é traseiro e as letras S e F que o motor é dianteiro. Já as letras após o número têm outros significados. A letra L quer dizer que a direção é à esquerda, que é o padrão usado no Brasil.
É importante ressaltar que os 113 foram usados em outros países. Já a letra C significa ônibus convencional e a A, articulado. A letra T remete a 3 eixos. A letra H indicava suspensão alta ou fora de estrada. Já em suas configurações, o ônibus 113 também possuía inovações tecnológicas para a época, tais como transmissão refinada, intercooler e suspensão a ar, projetados para rodoviários de longa distância. O modelo estava disponível em versões K113CL e K113TL, produzido até 1999 e substituído pela Série 4, tornou-se lenda no transporte brasileiro pela durabilidade, motor potente e ronco marcante, recebendo apelidos como Boi Bandido. A Aviação Cometa adotou o K113 em 1990, no icônico Flecha Azul, com carroceria CMA de alumínio, bancos de couro e câmbio carreta de 10 marchas. Em 1993, testou o câmbio Comfort Shift, pioneiro no Brasil, oficializado em 1996. Em 1996-98, vieram as versões leito com ar-condicionado, Thermo King, poltronas a gás e rodas de alumínio. Até 1999, foram produzidos os últimos Flecha Azul com chassis K124 e o derradeiro K113CL, de 360 cavalos, com injeção mecânica. Em 2013, a Cometa restaurou um K113CL como edição comemorativa 65 anos, equipado com motor 360 cavalos. Sua produção encerrou em 1999, mas muitos K113 seguem ativos. Seu legado é eterno como símbolo de robustez, inovação e identidade visual. O ronco, o estilo americano da carroceria e o próprio nome I-13 são valorizados por entusiastas e motoristas até hoje. Mas é claro que o setor de transportes não pode parar no tempo. Atualmente, com cidades e rodovias tomadas por um número maior de automóveis, o nível de ruído é uma das preocupações cada vez mais importantes para o conforto de motoristas, passageiros e das demais pessoas por onde os veículos de transporte coletivo passam. Mas há quem garanta que o ronco forte do motor chega a ser apaixonante. A série 3 da Scania, a 113, foi lançada em 1991, trazendo inovações como maior gama de chassis com diferentes distâncias entre eixos, transmissão traseira reforçada, caixas de câmbio renovadas e motores com maior potência e torque, respeitando as legislações ambientais da época.